Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu sou Daniel Nonato. Caríssimos e caríssimas, obrigado pela sua presença. Já peço que você que está no YouTube deixe seu like. Você que está no Instagram, não deixe de seguir a gente aí. Lembrando a todos e a todas que estamos em período eleitoral, então as pérolas eleitorais começam a surgir em vários lugares. E hoje eu estava lendo o artigo sobre os prefeitos, né, da Baixada Fluminense, os pré-candidatos, os candidatos a prefeito mais ricos, né? Um que eu ignorava, não sabia que era tão poderoso financeiramente, o tal de Jacaré, lá de Nova Iguaçu. Também um dos que tem mais de 1 milhão de patrimônio, o candidato a prefeito na cidade de Paracambi, o Andrezinho Ceciliano. E você vai vendo e vai se perguntando o que leva uma pessoa a se colocar candidato a prefeito de uma cidade. Também a vereador, né? Tem um montão de candidato a vereador aqui na minha cidade, e você tem claramente, na sua cidade também deve ter, claramente a noção que um ou outro não tem a mínima condição de somar A com mais A, fazer A, mas estão candidatos. Esse período eleitoral, o que nós vemos às vezes, é as pessoas se colocando à disposição por 2 motivos. Primeiro, por acreditar que é capaz de mudar a vida da população, de cooperar. E também, um dos motivos é que ele também vai se ajudar. Vai ter um salário de mais de 10 mil reais e vai se manter numa dignidade por 4 anos. A pergunta que eu me faço, e você tem que fazer também, e o meu candidato? E o seu candidato? E o nosso candidato? Porque a gente, quando vai votar em alguém, a gente vai dar uma procuração em branco para essa pessoa fazer o que quiser durante 4 anos ali com patrimônio, o que quiser entre aspas, mas é uma procuração em branco. Não dá para a gente, como pessoas, como cidadãos, fecharmos os olhos para as coisas que aconteceram e que acontecem na política. A gente não é abelha para botar para correr fascista, mas a gente tem que tomar cuidado com esse discurso que eu recebi ontem, até um vídeo de um grupo de cristãos católicos falando do perigo que é o comunismo. Temos que votar em quem é a favor da vida. Também não dá para votar em quem defende a tortura. Também não dá para votar em quem defende a pena de morte. Também não dá para votar em quem justifica a violência policial em nossas comunidades. Mas nós ainda temos os candidatos canalhas, e eu não vou tirar a palavra canalha de jeito nenhum, que são capazes de transformar Jesus em cabo eleitoral. Esses são os piores. A missão do deputado, do senador, do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, não é fazer culto na Câmara, na Alerj, aqui no Rio de Janeiro. Não é ficar falando em nome de Deus, para já ter os padres e os pastores. A missão deles é fazer leis que justifiquem a sua fé. Não ficar vomitando, e eu falo vomitando e não vou tirar também, versículos bíblicos em palanque eleitoral. E eu falo de novo, até hoje os piores ladrões que a gente conhece, a começar por Judas, diziam que conheciam Jesus. E vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19, versículo 23 a 30,
eu já peço desculpa por ter estourado o tempo ali no primeiro momento. Nós temos, primeiro aqui, a complementação do evangelho de ontem. Ontem nós lemos o texto do jovem rico, Mateus 19, versículo 16 ao 22. Pois aqui Jesus fala da realidade do rico entrar no reino dos céus. O rico entrar no reino dos céus, eu, pelo menos, eu falo sempre isso. A pessoa, quando vê esse texto aqui, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Interessante. Só que essa leitura aqui lembra-se de uma entrada apertada, pequena, que os camelos poderiam passar, desde que tirasse a sua carga. Ou seja, era quando tinha invasão nas cidades, quem estava do lado de fora, na plantação, quem estava do lado de fora, as cidades eram trancadas e ficavam as agulhas. São pequenas entradas. Então, Jesus, quando fala agulha aqui, está falando desta agulha, não agulha de costurar. E a gente, quando fala aqui que o rico não entra nos céus, Jesus também não está sendo socialista, pois Jesus nunca pregou nenhum tipo de ideologia, nem a socialista, nem a capitalista. Contudo, ele também não pregou a divisão de classes. Jesus, ele é atemporal nessa questão ideológica, mas a riqueza, sim, nos impede de ver a realidade do outro. E quando os discípulos perguntam quem poderá se salvar, é uma pergunta que nós ainda nos fazemos hoje. É uma pergunta que nós ainda temos em nossas cabeças, em nossos corações. E quando eu falava isso ontem, né? Ontem, esses dias atrás, eu falava que nós não podemos fazer de Deus uma troca. E aí eu lia hoje cedo, pela madrugada, ser dizimista não é fazer uma aposta. Ah, vou dar o dízimo na minha paróquia para eu poder depois ter um retorno no meu salário. O dízimo, a oferta, a sua doação, a sua caridade, ela não pode ser vista como investimento financeiro. E Jesus, quando fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos no final desse evangelho, ele está dizendo claramente, mesmo que você esteja na igreja há 50 anos, 100 anos, a salvação se conquista no dia a dia, no cotidiano, e às vezes alguns que chegam depois poderão se salvar antes de você. A gente falava sobre o jovem rico ontem, que saiu entristecido por ter muita riqueza. Nós também devemos nos entristecer quando nós colocamos ideologias, colocamos motivações políticas, partidárias, valores, bens, títulos e cargos na frente daquilo que Jesus nos ensinou. Olhando cada vez mais, e eu ouvia isso do padre Beto, um conhecido meu, cada vez mais jovens seminaristas, diáconos permanentes, preocupados em ostentar vestes nas suas liturgias e menos preocupados em estar vivendo o evangelho, e lembrando de Pedro Cavadáliga, grande bispo, quando ele diz que os caminhos que levam a Roma e as vestes solenes se perdem para aqueles que buscam a caridade e o serviço ao próximo. E nossa solidariedade a todos aqueles que vivem de um jeito ou de outro o evangelho, mesmo às vezes sendo de outras igrejas, e até mesmo aqueles que não são de igreja nenhuma. E eu paro por aqui, peço a Deus que nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier.